Segundinho que ele tá preparando aqui para gravar. Opa, começou a gravar. Agora tá gravando. Ótimo, tá gravando. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês nesse dia de hoje aqui, que nós nos reunimos para participar dessa formação. Agradeço também em especial nesse dia de hoje o nosso querido Dom Guilherme, né? Não o conhecia, acabei conhecendo a partir do irmão do nosso querido Frei André, né, que me passou o contato dele, né, e ele prontamente, né, se colocou à disposição para falar conosco nesse dia de hoje. Nossa formação hoje nós iremos, né, ouvir o nosso querido Dom Guilherme falar a respeito de Lexio Divina, que é um tema que é tão caro, né, para as ordens religiosas, né, e para aqueles que optam por seguir uma vida contemplativa dentro da igreja, né. Então, a nossa formação, né, nós estávamos muito ansiosos aqui, Dom Guilherme, pela sua presença e pela sua palavra também. Eu vou iniciar aqui rapidinho, né, apenas falando um pouquinho, né, de quem que é o Dom Guilherme, né, falar uma breve biografia dele, né. Dom Guilherme Silva das Mercês, ele nasceu na cidade de São Paulo, e lá ele ingressou na vida religiosa consagrada nos seus tenros 20 anos de idade. Esteve no mosteiro de Nossa Senhora da Esperança, em São Paulo, pertencente à congregação beneditina de Santa Maria do Monte Oliveto. É formado em teologia e pedagogia e, no momento, obtém a licença em filosofia para docência. Também é especialista em história das religiões e docência do ensino superior. Ao transferir-se para o Mosteiro de São Bento de Ribeirão Preto, assumiu os trabalhos de arquivista e bibliotecário do mesmo mosteiro, além das atividades pastorais da Basílica Menor de Santo Antônio. Essa é uma breve biografia, né, daquele que nos fala no dia de hoje. Então, eu gostaria de passar a palavra ao senhor, Dom Guilherme. Se o senhor, se possível, por favor, faça uma oração para nós iniciarmos o nosso momento formativo e fique à vontade, o senhor está em casa. Tá certo. Então vamos invocar a presença do Espírito Santo, hoje de modo muito especial também pedir a intercessão de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, para que ele também, que era um homem muito elevado em orações, era um homem de grande mística e de grande força em relação aos estudos, nos dê a, a, a graça de sermos tocados pelas luzes do Espírito Santo, que, sem sombra de dúvida, é que é capaz de iluminar nossa razão, nosso entendimento, nosso intelecto, para chegarmos melhor até Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito para que tudo seja criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Bom, eu vou falar mais ou menos durante uns. Eu vou falando, e se vocês também quiserem ir me interrompendo, não tem problema nenhum, porque aí não fica uma coisa parecendo aula, fica uma conversa mesmo, que é o que nós vamos fazer de fato. Mas é muito importante que nós, ao pensarmos sobre a Lexio Divina, a gente pense nas pessoas, né, que começaram a fazer a Lexio Divina, e que a Lexio Divina não era como nós a entendemos hoje, sem sombra de dúvida. A Lexio Divina não começou tão bem organizada, tão bem esquematizada, sistematizada como nós a entendemos hoje.
O que nós podemos compreender é que lá no início, né, tudo a gente precisa voltar à história, porque a história é a grande baliza, né, da vida da igreja. Não tem como nós falarmos da igreja sem falarmos da história. E o que nós sabemos é que no início do cristianismo, no início da era cristã, existia um grupo de pessoas, um grupo de... A vida consagrada, ela começa, de fato, com a vida feminina. Ela não começa com a vida masculina, ela começa com a vida feminina. Inclusive, há um livro do Dom, que se tornou abade presidente, o Dom Manuel W. do Amaral, ele tem um livro onde ele fala sobre a história da vida religiosa. E aí ele começa falando justamente sobre a vida consagrada, começando com o recolhimento das virgens. Então é ali que inicia a ideia de vida consagrada. O que hoje nós compreendemos com vida consagrada começa ali. Ali é o embrião, na vida, na consagração virginal. Agora nós sabemos que na vida consagrada masculina, a partir do final do século I, início do século II, vai acontecer um movimento muito grande, sobretudo de homens, que vão buscar o recolhimento, que vão buscar inspiração, que vão buscar na asceticidade ou no ascetismo um caminho para as suas vidas, uma luz para as suas vidas. E a figura que melhor representa isso na vida monástica, e aqui quando eu falo de vida monástica, eu não estou falando de Bento de Núrcia, porque Bento de Núrcia é posterior a isso, eu estou falando de um período anterior a São Bento. A figura que melhor representa esse momento, que pelo menos que nós sabemos até hoje, é claro que antes dele já existia, mas é Santo Antão, que nós conhecemos como santo, na Itália é Santo Antonino, mas é o Santo Antão do deserto, que na imagem tem até um porquinho no pé dele. E Santo Antão do deserto, Santo Antão assume essa imagem do homem que vai para dentro do deserto e que busca no deserto um caminho para a sua vida. Deixa tudo, vende tudo, deixa só um pouquinho de dinheiro para que a sua irmã sobrevivesse, e ali ele larga tudo e vai para dentro do deserto. E dentro do deserto, na busca, o deserto, antes de mais nada, não é um lugar somente físico, é um lugar existencial. A secura do deserto é um lugar existencial, ou seja, na verdade ele foi para o deserto para se encontrar por dentro. A busca é para dentro, a busca não é para fora. Na maioria dos grandes homens da igreja, quando eu digo homens, dos grandes homens e mulheres, a busca nunca era externa, a busca sempre era interna, sobretudo dos monges, porque sempre tiveram essa característica mais introspectiva. E no deserto é que eles descobriram formas de encontros com a divindade, de se encontrar com Deus, que eles descobriram formas de melhorar a sua experiência, se nós podemos chamar assim, a sua experiência de oração. E eles entenderam que era determinante para que houvesse uma busca, para que eles encontrassem Deus, havia um caminho. Não era chegar no deserto, sentar em cima de uma pedra e ficar esperando com os bracinhos para cima Deus aparecer, porque eles sabiam que Deus não iria aparecer dessa forma, mas que o movimento era um movimento seu. E qual é o melhor modo? E isso desde os primórdios da igreja, né? A gente sabe qual era o modo de se encontrar com Deus, que inclusive foi o modo que movimentou Antão a fazer esse caminho. É justamente as Sagradas Escrituras.
Sem as Sagradas Escrituras, não há como nós concebermos o Deus judaico-cristão, porque o Deus judaico-cristão, ele está alicerçado nas Sagradas Escrituras. Nós não conhecemos Deus de um modo pessoal, nós não ouvimos Deus falando, nós ouvimos o quê? O que está nas Sagradas Escrituras. Então, a fonte, por isso que antes do concílio, né, o esquema do concílio Vaticano II, que falava sobre as Sagradas Escrituras, se chamava justamente as fontes da revelação, porque o modo como Deus se revela aos homens é através das suas escrituras. E a igreja entendeu isso desde os primórdios, que, claro, com o passar dos séculos isso foi melhorando, mas ela entendeu que a fonte da revelação primeira é o Antigo e o Novo Testamento. E esses homens, eles entenderam que não era também só pegar a Bíblia e ler. Era necessário um jeito de fazer-se compreender. E este movimento, este contato, esta exposição, se a gente pode se dizer assim, às Sagradas Escrituras, ela tinha um caminho. Eu acho que a melhor palavra para isso é caminho, né? Ela tinha um caminho. E não era chegar e ler a Bíblia. Primeiro porque isso era muito difícil. Se nós pensarmos que uma quantidade pequena, né, das pessoas eram letradas para ler as Sagradas Escrituras. A Bíblia, hoje nós, né, temos tantas edições, mas no mundo antigo isso não era o usual. Então, o que se tinham eram fragmentos do que se sabia, etc. e tal. A Bíblia não era um livro da forma como nós pegamos. A Bíblia era pergaminhos, era assim. Ainda tinha outra dificuldade, porque no início era escrito sobretudo em grego. Nós temos evangelhos que foram escritos todos na língua grega, como Lucas, por exemplo, como João, que escreveu o seu evangelho todo em grego. Então, não era todo mundo que sabia grego. O grego, apesar do grego ser o inglês para aquilo que nós compreendemos hoje, não era todo mundo que tinha acesso. Então, eles tinham... Qual era a base da tradição, do pensamento, antes de mais nada, para uma pessoa que era iletrada? A oralidade. A tradição oral no mundo antigo era muito costumeira, era muito, como nós hoje, nas nossas famílias, nós temos os causos, as histórias que nós ouvimos dos nossos antepassados. O mundo antigo tinha a mesma coisa, só que como eles não tinham acesso a livros, a presença da oralidade era muito forte. Então, haviam pessoas que tinham as passagens dos evangelhos todos de cor. Os monges, em tempos muito antigos, eram obrigados a decorar os salmos. Não tinha livro de salmos para todo mundo. Eu não sei se vocês chegaram já a visitar o mosteiro. Bom, vocês têm as salas capitulares das ordens terceiras. Quem já visitou em São João del Rei, e na Bahia, em Pernambuco, as salas capitulares, vocês veem aquelas grandes estantes no meio das salas. Aquelas estantes são chamadas légios, e os livros de orações ficavam ali, abertos, com letras bem grandes, onde os monges podiam ler. Mas a maioria já tinha os salmos decorados na sua cabeça. São Bento fala, inclusive, na regra, que os monges devem decorar os salmos. Por quê? Porque não tinha a imprensa, quando eu digo a máquina de fazer livros, né, ela surge a partir do século XVI. Então, outra tradição que vai ser muito forte dentro dos mosteiros é dos seus escritores, é dos seus tradutores. Por isso que a palavra
e o lugar onde esses homens ficavam era chamado de scriptorium. Por isso que aquele que está no escritório escreve. É uma palavra que a gente usa até hoje. E esses homens é que ajudaram a não se perder os livros, as traduções, etc. Só que não tinha livro. Isso, sobretudo, após São Bento, nas formações dos mosteiros beneditinos. Vocês imaginam isso antes, no ano 200, no ano 150, era mais difícil ainda. Então, eles decoravam. E eles decoravam trechos das Sagradas Escrituras. Claro, ninguém conseguiria decorar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então, eles decoravam trechos. E com estes trechos eles ficavam. É claro que a Léxio Divina, por isso que a gente sempre tem que ter a dimensão histórica. Aos poucos é que eles foram construindo este caminho que hoje nós chamamos de Léxio Divina. Mas o embrião é justamente esse. O embrião é esse contato, essa exposição com a escritura. Ou seja, ou a leitura, né, a quem era possível, ou a decoração de um trecho das Sagradas Escrituras. Então, esse era o primeiro contato, que era um contato, sobretudo, do sentido, ou seja, a visão, que é o sentido, um dos 5 sentidos, tem contato com a escritura. Era o primeiro grau. Ou seja, o intelecto, ele absorve aquilo que está escrito. Só que isso nós fazemos com uma naturalidade, muito grande. Nós pegamos, eu posso pegar esse livro aqui, ler alguma coisa, eu posso pegar até a Bíblia, um livro de um santo e ler. Só que aonde que começa a haver a qualidade? É que primeiro eles entendem que ler um livro profano, né, um livro que não é a Sagrada Escritura, todo livro que não era religioso antigamente era chamado de profano. Então, ler um livro profano e ler a Sagrada Escritura tem uma diferença. E qual é a diferença que os padres antigos, os monges antigos, né? Quando eu me referi aqui a padres do deserto, não entendam padres como nós entendemos hoje. Os padres do deserto, ou as madres do deserto, são os monges e as monjas que vivem no deserto, que vão morar no deserto, ou seja, são os pais mesmo, são os pais da cultura monástica do deserto. Então, a gente chama estes, quando vocês lerem em algum lugar os padres do deserto, são esses homens, essas mulheres, que vão viver a vida ascética, a vida religiosa, a vida consagrada, no meio do deserto. E eles são chamados de padres do deserto e madres do deserto, porque há mulheres também, porque eles iniciam um novo modo de se relacionar com o deserto. E as pessoas passam a procurá-los no meio do deserto para ter um direcionamento espiritual, que era algo que Santo Antão não queria. Ele queria se esconder, mas a vida dele irradiou de uma forma tão grande que ele começou a ser procurado no meio do deserto. E ele pede, segundo São Pacômio, que o túmulo dele seja num lugar perdido, para que ninguém vá fazer do túmulo dele um lugar de peregrinação. Acho que ele queria descansar mesmo, ao invés de ter aquelas grandes coisas e peregrinações no seu túmulo. Mas isso para nós identificarmos. Então, esses padres do deserto, essas madres do deserto, entendem que há uma diferença entre um livro profano e a Sagrada Escritura. Existe um contato diferente. E aí eles entendem que para compreensão, para que aquela palavra movimente alguma coisa dentro deles, eles precisam ter a abertura do espírito deles, mas também eles precisam da invocação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem ilumina, é quem possibilita, é como se o Espírito Santo preparasse a terra.
Aqui, aí em São Paulo, quem está em São Paulo, eu sei que está chovendo, mas aqui em Ribeirão Preto chove assim, chover aqui é algo miraculoso, é um milagre quando chove. Nós estamos aqui pedindo chuva, porque está muito seco. Por isso que toda hora eu vou interromper para beber um golinho d'água, porque aqui está muito seco. E se eu não preparo a terra, não adianta eu jogar a semente lá. Não vai acontecer nada. Então, a chuva, o que é, se a gente pudesse usar uma linguagem metafórica, o Espírito Santo é a chuva que nos prepara para receber a semente, que é a palavra. A palavra, ela é a semente. Os padres da igreja, os pais da igreja, a igreja tem muitos pais, tem os pais do deserto, tem os pais da igreja. Os pais da igreja diziam que o verbo, né, o verbo com letra maiúscula, a palavra, o verbum, a palavra, ela tem sementes. Eu gosto muito dessa imagem, a imagem da semina verbi, ou seja, as sementes do verbo. A palavra de Deus, ela não está presa numa caixa. A palavra, ela é solta pelo Pai. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Fechei aqui já. A palavra, Deus pega a palavra e joga. Só que, como o próprio Evangelho segundo Mateus diz, ela pode cair em vários tipos de terrenos. Para que a leitura orante seja fecunda, eu preciso preparar o terreno. Eu preciso deixar essa terra fértil. Então, a primeira coisa que eu faço é invocar a presença do Espírito Santo para que esta terra se prepare para o primeiro movimento, que é a leitura da palavra, que é conhecer. E não é o texto, é um pequeno trecho. Esse é o primeiro movimento, de conhecer, de entender aquilo que eu vou ler. Feito esse primeiro movimento, que é de disposição, acho que a melhor palavra é essa, disposição à palavra, eu preciso fazer o segundo movimento, que é meditá-la. E a meditação, os padres da igreja, e os padres do deserto também, sobretudo os padres do deserto, eles chamavam a meditação da palavra de Deus de ruminácio. A ruminácio é justamente o movimento de ruminação, assim como as vacas, assim como o gado rumina, joga para dentro, joga para fora, vai para a boca, ou seja, da boca vai para o coração e sobe para a cabeça. E é isso que é esse movimento de ruminação. É pegar a palavra e ficar com ela. É você esbarrar com aquela palavra das mais variadas formas. Por isso que é interessante o dia inteiro. A meditação da Alexia Divina não é... A Alexia Divina é o dia inteiro. É aquela palavra te acompanhar no decorrer, até que você faça de novo. É você pegar aquilo. O que eu acho mais fácil? Isso daqui é uma indicação minha, é uma coisa particular. O que eu acho mais fácil pegar um trecho da liturgia do dia. Porque você já tem ali o evangelho, você já tem ali uma leitura forte, então você pega a liturgia do dia e você usa a liturgia, o evangelho do dia, uma leitura, a primeira leitura que você queira, o salmo, e você medita ela. E você fica com um trecho daquilo que foi dito. E aquilo vai te, no bom sentido, te incomodando, vai te tirando do seu lugar
de conforto e vai te jogando em outras questões. Porque aquela palavra já não está mais só, não só passei o olho. Eu estou com ela e ela está comigo. E aí nós vamos fazendo um trabalho. É como você jogar uma bola. Jogo para mim de volta. Jogo para ele, só que isso não é sozinho. Isso é na companhia do Espírito Santo. É na companhia de Deus. É nas pessoas que você encontra durante o dia. É um jogo mesmo, é um jogo. Você vai usando, no bom sentido, a palavra e você vai tentando adequá-la às situações que você... É aí que está a meditação. Porque a meditação, você não pode, eu vou meditar 15 minutos. Tá, você pode ter esse tempo. Mas aí, você só vai fechar aqueles 15 minutos? Se você precisar, se você vai pegar o ônibus, vai pegar o metrô, vai fazer as coisas, porque nós precisamos compreender também que a Lexio Divina que os padres do deserto faziam, esse movimento, não é, por isso que eu dizia, não é uma coisa local. O lugar não é um lugar geográfico. O deserto não é um lugar geográfico. O deserto é um lugar existencial. É a sua vida. É a sua existência. É os seus afetos, são as suas emoções. É aquilo que você tem. Então, se o meu momento de fazer a Lexio Divina é eu pegar a leitura quando eu estou indo para o meu trabalho, no ônibus, ou seja lá onde eu estiver, aquele é o momento. Então, eu vou usar ali. E ali, aquilo vai destrinchando. Eu me lembro que quando eu estava em São Paulo, eu, no metrô, eu trabalhava na Zona Sul. Eu morava na Zona Leste e trabalhava na Zona Sul. Até eu chegar no banco, eu já estava com o meu terço rezado. E eu já ficava louco se eu não conseguia rezar o terço naquele. Porque era o meu tempo, eu usava aquele tempo para otimizar a minha oração. E é claro, você às vezes se distrai tudo, mas você volta para a oração e você pensa, e você olha. E às vezes eu ficava muito feliz quando eu encontrava alguém rezando também no metrô. Eu entendia que eu não estava sozinho. Então, é assim que você vai buscando um novo jeito, porque nós temos as nossas atividades, nós temos o nosso dia, nós temos as nossas coisas, mas nós temos que tornar a vida orante. Nós temos, me parece que a palavra missão quer dizer isso, tornar a missa uma missão, ou seja, aquilo que a gente tem na missa precisa reverberar em nós a semana toda, o dia inteiro, para quem participa da missa. E aí, essa que é a questão, porque depois de eu meditar a palavra, qual é o movimento posterior? Eu vou rezar essa palavra. Essa palavra não vai ficar só, ela não fica uma meditação puramente intelectual. Aquela palavra se torna oração na nossa vida. Aquela palavra se torna... E tornar oração, o que é tornar oração? O que é fazer da vida uma oração? É tornar-se orante, é justamente você ser o tempo inteiro da sua vida uma pessoa que está em sintonia com Deus. E para isso existem diversos modos. O terço é uma dimensão. Agora, quando eu dou, por exemplo, quando uma pessoa precisa de um conselho, de uma palavra, às vezes até de um bom dia, até às vezes de uma gentileza, aquilo que está em mim reverbera. Eu sempre digo para as pessoas, nós temos que nos encher de coisas boas para brotar em nós coisas boas. Não tem como eu pedir para uma pessoa que está repleta de sentimentos de amargura, de angústia, de tormento, de perturbações, que ela me dê coisas boas. Isso daí é impossível.
Ela só vai reverberar, um sino só toca aquilo que ele tem dentro dele. Eu só vou tocar para fora aquilo que está dentro de mim. O porquê que então reverberava algo do meio do deserto? Porque a vida dele era uma vida de oração. Porque tantos homens e tantas mulheres foram procurados no meio do deserto? Porque São Bento foi procurado dentro de uma gruta? Porque a vida dele tornou-se uma vida de oração. Isso daí não é o processo de uma Lectio Divina, isso é o processo de uma vida inteira para quem é batizado. Fazer sua vida uma vida de oração. O modo como nós nos relacionamos com as pessoas nos diz se somos ou não somos homens e mulheres de oração. Se a palavra que nós ouvimos, ela gera em nós alguma coisa ou se ela não gera. Essa que é a questão principal. É aí que nós vamos nos tornando homens e mulheres de oração. Rezar a palavra é tornar a palavra viva no seu dia a dia. É fazer isso. Às vezes nós achamos que isso é algo simples, viu? Mas não é. Isso é muito difícil, sobretudo nos momentos de dificuldade. Porque há uma probabilidade muito grande em nós, porque nós não somos só luz, nós somos também trevas. Há uma grande probabilidade em nós e nós reverberarmos justamente coisas que nós não gostaríamos, como ensina São Paulo. Eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Isso soa dentro de nós. E os grandes mestres da espiritualidade, e aqui eu estou falando não só dos da vida monástica, mas como Teresa de Ávila, João da Cruz, Pedro de Alcântara, as místicas mais aqui do nosso século, né? Tantas místicas que nós tivemos, Edith Stein, olha o que foi aquela mulher, Maximiliano Maria Kolbe, a própria, os grandes que viveram momentos tensos durante o século XX, que foi um século muito difícil, eles viram como que era muito mais difícil o mal gritar do que o bem. Meu Deus do céu, se nós formos pensar em Teresa, em Teresa Benedita da Cruz, né, Edith Stein, os seus biógrafos, os seus estudiosos, há até uma grande estudiosa de Edith Stein, que é irmã apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, acho que é Albertina, o nome dela, esqueci, ela, que introduziu o pensamento de Edith Stein no Brasil, eles dizem que ela, dentro que Edith Stein, dentro dos trens, do trem que a levava para o campo de concentração, ela já começou ali a amparar as crianças que estavam abandonadas. Então, ou seja, o que é isso? É uma pessoa que no momento extremo de perturbação e de agonia, ela faz reverberar para fora não o pior dela, mas o melhor que ela tem. E o que é o melhor que ela tinha? Era a caridade. Porque ela olha para uma criança e ela se internece ao ver aquela criança sofrendo, desesperada, porque a mãe estava já ou morta ou já tinha abandonado, porque muitas mães, quando viram que o que ia acontecer, começaram a abandonar os seus filhos. Então ela ali já começa a exercer a sua maternidade, que não era uma maternidade biológica. Veja aqui, olha o mistério de Deus na vida do ser humano. A maternidade, isso é uma coisa que me ocorreu agora, mas a maternidade dela desabrocha num momento tão extremo, tão horroroso da história da humanidade. Porque Deus, como diz o santo que hoje celebramos, Santo Agostinho, Deus não é o mal. Deus nem conhece o mal. Deus não sabe o que é o mal. Mas Deus se serve do mal para fazer coisas boas. Deus dá a volta, Deus é a água que dá a volta na pedra e pega aquilo e transforma e muda.
Olha que coisa, isso é uma coisa de uma elevação, isso é a mística. Isso é a mística. Então, esses grandes homens, essas grandes mulheres místicos, eles sempre entenderam que dentro deles havia uma miséria muito grande. E sem esse auxílio da oração, da palavra, e do terceiro ponto, do quarto ponto, que é a contemplação, do quinto ponto, desculpa, que é a contemplação, não há possibilidade. Nós estamos vivendo em momentos muito difíceis, onde as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande para contemplar. A contemplação, que é algo fundamental na espiritualidade, as pessoas perderam essa dimensão da contemplação. Por quê? Porque muitos de nós estamos inseridos na urbanidade. Então, a urbanidade, a cidade, ela é uma coisa muito boa. Há um livro do Jacques Le Goff, que é um grande estudioso da Idade Média, onde ele fala da cidade. A cidade é uma coisa boa, nós não podemos duvidar disso. Só que a agitação, a loucura, as questões que estão postas na cidade, né? Como o tempo, que parece que é uma coisa que é assim, aqui no interior, às vezes eu tenho a impressão que o tempo é mais devagar, mesmo eu estando numa grande cidade. Mas é diferente, às vezes a gente para, toma um café, às vezes as pessoas em São Paulo, eu sei porque eu sou de São Paulo, aquela correria, vou te encontrar na estação de trem, me dá um abraço, e assim a vida, e a vida acontece assim. Só que nós, seres humanos, nós homens, e é isso que as pessoas que não creem em Deus, aqui é uma saída para o diálogo com o ateísmo, para o diálogo com as pessoas que não creem em Deus, é que nós temos uma abertura natural, que isso faz parte do que Deus colocou de nós para a contemplação. O que eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer com isso, é que nós não conseguimos passar desapercebidos, para nós é muito difícil, a não ser que seja uma pessoa totalmente sem sentimento, mas para nós, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, gosto muito de praia, e aquela imagem da praia, as montanhas, aquilo me eleva, aquilo me coloca num outro patamar, aquilo me deixa tocado com alguma coisa, com algo que eu não consigo explicar, mas eu sei que está ali, que está presente. Existe um mistério naquela beleza. Existe, isso aqui é a forma, isso daqui é um jeito de eu ilustrar a contemplação. Quando eu olho, por exemplo, eu nunca vi, espero um dia poder ver, mas dizem que o pôr do sol no Arpoador, no Rio de Janeiro, é uma coisa louca. Por quê? Porque ali é a junção da beleza, onde Deus se coloca, que é a beleza na natureza, e aquilo vira um instante de eternidade. Esses momentos que nós olhamos e falamos, nossa, poderia parar tudo agora. Está tão lindo, é tão belo, poderia parar tudo agora. Esses pequenos momentos, esses pequenos pinceladas, é o que é a eternidade. A eternidade é isso. O que esses grandes homens da espiritualidade, eles conseguiram compreender? Que Deus é infinitamente aquilo. Aquele momento pequeno da beleza que nós falamos, nossa, mas que a gente fica tomado, é Deus. O momento em que uma criança sorri, o momento em que nós olhamos a bondade acontecendo, isso é a contemplação. Isso é a contemplação. No momento quando nós ouvimos uma palavra do Evangelho e nós conseguimos que ela nos seja compreensíveis, que ela não seja compreensível, e parece, existem textos no Evangelho, e também isso depende de nós, que parece que a gente ouve e fala,
fechou. Parece que dá um clique, parece que entra a coisinha, encaixa. Aquele encaixe evangélico, aquele encaixe da palavra, aquilo te abre outras questões. Aquilo te abre a cabeça, agora eu entendi. Isso é a contemplação. Só que aqui, nesta situação que nós estamos, que é a situação da limitação e da contingência e da finitude, por sua vez, nós não vamos ter sempre. Nós temos pequenas gotas que Deus nos propõe. Esse é o momento da contemplação. Esse é o momento que se justifica todo o resto. São pequenas coisas, mas que Deus nos... É o que alguns vão chamar de felicidade. É o que alguns chamarão de felicidade. A felicidade que não é ininterrupta. Para mim não existe. A pessoa que acha que existe felicidade ininterrupta é uma pessoa que realmente não sabe o que é a felicidade. A felicidade são pequenos momentos. Para usar uma imagem num filme, que se vocês não assistiram, deveriam assistir, um filme chamado A Procura da Felicidade, é um filme belíssimo, e no final do filme, o protagonista diz justamente isso, né? Porque ele passa por momentos muito difíceis na vida dele, por situações, mora na rua, tem um filhinho pequeno, e é uma batalha, é uma situação muito difícil. E aí, quando ele olha o filho, e aí pergunta para ele, mas por que você passou por tudo isso? Ele falou assim, porque existem pequenas ilhas. A vida é muito difícil. A vida é muito complicada, mas existem pequenas ilhas de felicidade, pequenos momentos, e é por esses momentos que nós vivemos. Nós nadamos, abraçamos uma ilha, damos aquela respirada, agora vamos para mais uma, e nada, abraçamos outra ilha, respiramos, essa é a vida. Isso, numa linguagem teológico-espiritual, nós podemos chamar de contemplação. É quando Deus se revela. É quando Deus se revela humanamente falando, né? Porque a revelação com R maiúscula é de fato o encontro pessoal que nós tivemos com a pessoa de Jesus Cristo, e isso não há o que dizer. Sem este encontro, me parece que a vida não se justifica. Então, a contemplação, ela é essa dimensão. E aí, o ponto seguinte, que o ponto que indiretamente eu já toquei, é a conservação desta palavra na nossa vida. Ou seja, é o ecoamento, não o escoamento, mas o ecoamento, o reverberar dessa palavra no nosso dia a dia, aonde nós estamos, com as pessoas com quem estamos e conosco. E conosco, porque às vezes nós fazemos um movimento muito para fora, que eu não acho que seja negativo, muito pelo contrário, eu acho que é positivo. Esse movimento que nos impele a sempre buscar, etc e tal. Contudo, eu acho que o problema dos nossos dias, me parece, mas na história também vai ter outras situações como essa, é que nós, às vezes, me parece, posso estar errado, que nós viramos ativistas da fé. Então, nós temos muitas atividades, nós fazemos isso, fazemos aquilo, vamos, sobe lá e desce aqui, e faz isso, e faz aquilo, e dá catequese, só que nós nos esquecemos que se nós não estivermos bem alicerçados neste encontro pessoal que eu dizia há pouco com Jesus Cristo, nada dessas coisas vale a pena. A caridade que não é feita dentro do espírito do Cristo vira filantropia.
vira ONG, vira que não deixa de ter o teu valor, mas não é caridade. Não é caridade. A caridade, o pressuposto da caridade é ser feito com, para e em louvor à pessoa de Jesus Cristo. Aí sim é caridade. Agora, se eu tiro o Cristo, aí é outra coisa, chame do que quiser, mas não é mais caridade. Porque a caridade vem dele. A caridade é ele. A caridade é um retorno, é um movimento que vem dele, passa por nós e vai para o outro. Vem dele, passa por nós e vai para o outro. Isso é a caridade, porque é próprio do cristão, e o cristão é um outro Cristo, o movimento caritativo. Que não é fazer esperando. A filantropia, me parece que ela espera um retorno. As ONGs, né, esperam um retorno. A caridade, não. E aí, quem melhor sintetizou isso foi São Paulo. A caridade tudo faz, nada espera, nada cobra, nada tem. Ela é pura, ela é gratuita, ela não é uma moeda de troca. É um movimento sempre que brota. Por isso que Cristo é a fonte inesgotável da vida, porque ele, ninguém põe nele. Só sai, só sai, só sai. E aí atinge o mundo inteiro. Essa é aí que a palavra se torna vida. Por isso que eu dizia, esse movimento, essa entrega é muito importante e é aquilo que constitui o nosso ser. O que eu vejo hoje, e eu faço uma crítica muito grande a isso, né, é que as pessoas, elas fazem muito. E elas, às vezes, fazem até para mostrar. Só que elas se esquecem que nós não podemos ser uma casca oca por dentro. Nós precisamos sempre estarmos cheios. E não é cheio de vento. É cheio deste espírito que nos impele e que nos joga para frente. E que nos sustenta e que nos mantém. Sem isso, se eu não tiver esse olhar para dentro de mim, aí, aqui eu vou dar um exemplo concreto, aí eu vou na igreja ou eu participo da missa do padre fulano de tal porque eu tenho simpatia por ele e não pelo outro. Então, como eu gosto desse, aí eu não entendo que o sacrifício da missa independe do padre que eu participo da missa. O sacrifício não é o padre. O padre é um meio, mas ele não é o fim. E aí quando começam os tantos outros problemas que nós acabamos por nos... E aí assim nós nos perdemos no meio do caminho. Porque a palavra, ela não cola em nós. E parece que Santa Teresinha, não sei, mas parece que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela arrancava as páginas da Bíblia e ela colava no seu corpo, porque ela queria que aquela palavra entrasse dentro dela. Isso é um modo alegórico para dizer o quão forte era as Sagradas Escrituras para ela. Ela queria fazer justamente isso que nós tentamos fazer, né, com a Lexio Divina, que é que aquela palavra encarne na nossa vida, para que aquela palavra seja, reverbere em nossas vidas, para que nós, de fato, sejamos homens e mulheres da palavra, não da minha palavra, do Dom Guilherme, mas da palavra que vem de Jesus Cristo, e que muda, que transforma, que faz de nós homens e mulheres novos. Alguém tinha levantado a mão. Ou dá pedido a palavra. Sim, Dom Guilherme, foi a irmã Samanta. Irmã Samanta, você quer fazer alguma pergunta? É só um adendo, assim, aqui no Mato Grosso, essa época, sobre contemplação, né? Porque encaixou tão certinho. Aqui no Mato Grosso é tudo seco essa época, fica tudo cinza.
Mas do meio do cinza brotam ipês lindos, maravilhosos, amarelos, roxos, cor-de-rosa, e fica aquela maravilha no meio do cinza, assim, como se Deus tivesse colocado ali para dar aquela beleza no meio daquele deserto. Justamente, justamente. É verdade. Aqui também tem muito IP. Agora eles estão... E realmente é como se a natureza, né, dissesse para nós, até daquilo que parece aparentemente acabado, é possível vir um respiro de beleza. É possível vir um respiro de divindade, de santidade, ou seja, até aquilo que parece humanamente arrasado, e aí surge do meio do nada, aquele ipê frondoso, aqueles cachos amarelos, cor-de-rosa, que é uma coisa única, que me parece que se tivesse no meio do verde, nós não veríamos com tanta grandeza. Ele ia se perder no meio daquela imensidão verde e seria só... Agora, ele reina sozinho no meio daquela secura. E Deus vai trabalhando assim. E Deus vai trabalhando assim. A natureza, me parece que ele é um grande... O Papa Francisco, na Laudato Si, ele foi de uma sabedoria muito grande, porque a impressão que nós temos quando nós lemos a introdução da Laudato Si é como se ele estivesse sobrevoando. É como se ele olhasse a natureza de cima, de onde Deus olha, e visse aquele reino, aquela grandiosidade, e ele começasse a falar da beleza que existe. Então, se pudéssemos nós olhar, e nós nunca vamos saber, porque Deus, a cada lugar, ele criou um tipo de natureza. A natureza que existe aqui, mais entrando no sertão do Brasil, não é a mesma que está nas costas, não é a mesma, não é a Mata Atlântica que está aí em São Paulo, e que determina as funções, tudo da cidade. Então, a cada lugar, Deus brindou o lugar, a geografia, o tempo de uma forma. E ele colocou ali a vida de uma forma. E o homem, ele precisa ter uma sensibilidade para olhar isso. Eu me lembro que eu fui há uns meses em uma cidade minúscula, aqui perto de Minas, aqui eu estou perto de Minas, e é na beirada do Rio Grande. E eu me lembro do pôr do sol, da beleza daquele pôr do sol no meio da montanha, e aquela vegetação, aquilo tudo. Eu falei, meu Deus, o que é? Ou seja, só nós, nenhum outro animal é capaz de ter essa abertura. Só nós somos capazes de olhar e dar sentido e significado àquilo. Só nós. Isso é uma coisa, tem um texto muito bonito, um texto dos anos 80, do Leonardo Boff, onde ele fala justamente isso. Ele tinha acabado de chegar da Europa, então ele estava bem antenado, e ele fala justamente da diferença entre nós e o carrapato. Nós não somos a biologia do nosso corpo. Nós somos muito mais do que isso. A contemplação é justamente essa abertura. Porque nós poderíamos passar a vida, e tem gente que infelizmente faz isso, passa a vida como se nasce, come, dorme, vive os dias como se os dias fossem só os dias. E aí tem pessoas que não. Tem pessoas que entendem que nós somos mais do que esse corpo. Que nós estamos num caminho gradativo e qualitativo em busca de coisas que nós não conseguimos explicar. E a natureza é um dos lugares onde nós conseguimos compreender de forma limitada, como eu disse, de forma contingente a imensidão que é Deus. E aí nós vemos a sua palavra traduzida. Nós não podemos esquecer que a Bíblia é um livro também que fala
existe uma construção da natureza na Bíblia que é muito bonita. Se a gente pensar, por exemplo, as árvores nas Sagradas Escrituras, cada árvore tem um símbolo. A videira, a figueira, a árvores, as árvores a tamareira, todas as árvores têm um sentido. Não nos esqueçamos, esses dias nós celebramos São Bartolomeu, né? Natanael. Jesus encontrou ele aonde? Debaixo da figueira. E o que era a figueira? A figueira significava a árvore da vida, a árvore da longevidade. Eles deixavam para os seus descendentes as figueiras. Se eu tinha uma figueira, eu deixava para o meu filho, porque era uma árvore que durava centenas de anos. Então, Natanael é encontrado debaixo de uma figueira. Por quê? Porque ele era autêntico, porque ele era um israelita de verdade. Vejam bem, nada está solto nas Sagradas Escrituras. Tudo tem uma linha que é construída, né? Que tá tudo certo lá. É que a gente só tem que aprender a interpretar, que aí vai ficar mais fácil. Dom Guilherme, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Claro. Nós temos, nós falando de maneira geral, né, aquela necessidade de sistematizar as coisas, né? Uhum. Então a gente tem aquela necessidade de virar assim e falar, nesse momento eu vou ler a Sagrada Escritura, aí você dá aquele tempo de leitura, agora vou começar a meditação da Sagrada Escritura, agora é o tempo, né, que eu vou rezar a Sagrada Escritura, né, como nos é proposto lá naquele modelo, né. Só que na verdade, né, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, enquanto nós rezamos, nós lemos, enquanto meditamos, contemplamos e assim sucessivamente, né? Como que a gente consegue sair desse engessamento, né, na Léxio Divina e passar para fazer algo um pouco mais fluido, né? Como uma oração mais espontânea. Você pode falar para a gente, por favor? Claro. Bom, cada um, com o passar do tempo, vai encontrar o seu melhor jeito. Cada um vai encontrar o jeito que lhe apraz, que você fica mais confortável em fazer. Tem gente que consegue, que gosta de fazer esse esquema. Só que, e eu não acho que o esquema seja ruim, porque o esquema, querendo ou não, é didático. Ele nos ajuda. Agora, eu, por exemplo, no dia até que você me ligou, eu estava caminhando. Normalmente, enquanto eu caminho, a caminhada para mim é uma coisa muito boa, porque eu penso enquanto eu caminho. Eu gosto de caminhar porque eu vou pensando, eu vou pensando nas coisas, aquilo vai, e aquilo me ajuda. Então, eu uso o momento da caminhada para fazer a contemplação, para fazer a meditação. Porque eu vou olhando, eu vou vendo as pessoas, vendo as ruas, e aquilo vai me ajudando a eu encadear as coisas, fazer as minhas reflexões pessoais, fazer as minhas reflexões sobre aquilo que eu sou afetado, com a palavra de Deus. É um momento muito bom, é o meu modo que eu encontrei. Eu pego, às vezes, ouço uma palavra, ou, por exemplo, eu tenho que fazer uma palestra, ou eu tenho que dar uma conferência, é o meu momento que as minhas ideias vão se encaixando. Eu tenho que falar isso, e aí eu vou buscando, isso é uma coisa muito interessante, eu vou buscando na minha memória as minhas referências. É o meu momento como se eu estivesse abrindo um arquivo. E eu vou buscando as minhas referências. Tá, eu vou falar, igual que eu tive que fazer uma pregação numa paróquia, que era o Evangelho da Transfiguração. E aí eu falei, onde que eu preciso ilustrar?
Porque eu, às vezes, falo para pessoas que têm um nível, que conseguem me compreender, que estudaram teologia, que são... Mas, às vezes, não. Então, eu preciso me fazer entender. E aí eu vou buscando as referências. Tá, eu pego essa passagem da Bíblia, onde essa passagem da Bíblia me junta com a vida de tal santo? Porque também você pode fazer isso na Lexio Divina. Onde que é essa passagem da Bíblia? Eu estou vendo essa passagem na vida de Santo Antônio Maria Claret, São Galvão. E aquilo vai criando forma. Isso, para mim, é o meu modo que eu encontrei de me adequar às questões. Eu tenho uma música, eu tenho um filme, eu não sei, eu não consigo, eu sou uma pessoa muito sensível à arte, à música, eu não consigo dar uma palestra sem... Eu preguei um retiro no início do ano aos agostinianos, e cada meditação que eu abria, eu trouxe uma música. Porque a música me ajuda a introduzir o pensamento. E aí eu coloco uma música e ali eu falo, olha, esse trecho vai nos ajudar. Eu lembro que eu falei, inclusive, eu falei para eles, dividi, e um dia eu falei sobre Santo Agostinho. Então eu fazia sempre uma reflexão bíblica de manhã e à tarde uma reflexão sobre um santo. E aí, um dia eu falei do Santo Agostinho. E o que é tão forte na vida de Santo Agostinho, né, de muitos santos, mas na vida dele é justamente essa mudança no meio do caminho. Ele muda a vida no meio do caminho. Ele estava no meio da vida dele. Como era eu usei também para falar da samaritana. Era meio-dia na vida da samaritana quando Jesus passou. Era meio-dia na vida de Santo Agostinho quando Jesus passou. E aí ele muda o caminho. E aí eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, uma música americana, de uma banda americana, e a música pergunta, o que aconteceu no caminho? E aí eu peguei e trouxe para Agostinho e falei assim, o que aconteceu, Agostinho, no seu caminho? E aí eu comecei a reflexão. Então você vai encadeando, as coisas vão encaixando na sua cabeça, de forma que você vai pelo caminho da Bíblia, da Sagrada Escritura, você começa na Sagrada Escritura, de repente você pega uma história que uma pessoa te contou, não uma confissão, claro, mas uma história, eu nem falo o nome da pessoa, mas eu pego a história e eu uso para ilustrar. E ali a coisa não fica mais formal. E aí eu acho que é isso, você vai encontrando o seu jeito de ir se aprimorando. Você vai encontrando o jeito de fazer a Lexio, a palavra, virar vida. Ela é vida. Então a palavra vai virando vida. Mas cada um vai pondo o seu momento. E aí você reza, que aí você, meu Deus, essa palavra é para tal pessoa. Eu já vou rezar agora. Eu já vou rezar na intenção dessa pessoa agora, já preciso me preparar. E aí você reza, se você está na igreja, passa na igreja. Eu gosto muito de visitar a igreja que eu não conheço, eu não falo quem eu sou, não sou ninguém, deixa só eu rezar. Entro, rezo, é um momento meu de recolhimento, vou ao Santíssimo Sacramento. Se eu vou numa cidade que eu não conheço, a primeira coisa que eu vou é na igreja, já entro, rezo. Você vai encontrando. Não tem você tem aquela sua fórmula, mas você vai adaptando. De forma que quando você vê, de repente, você está fazendo natural. Fica muito natural. Acho que alguém pediu a palavra também. Acho que foi a irmã Lourdes. Lourdes. Aí, para falar bem. Na verdade, primeiro sua bênção, Dom Guilherme. Deus abençoe. Eu sou o Benedito Cortês, né? Eu estou começando fazendo uma experiência na Terceira Ordem do Carmo, né? Uhum. Aqui em São José dos Campos. Ah, sim. Eu sou deficiente visual, né? E eu tenho uma vida assim, graças a Deus, né? Procuro estar meditando a palavra de Deus, mas com relação à Lexio Divina, isso para mim é muito novo. Sim. Mas conforme o senhor foi falando, eu particularmente, né, tenho assim, graças a Deus, há um bom tempo, né, me encontrado na oração do Rosário. Sim. Tenho me encontrado. A minha pergunta
é possível eu aproveitar esse momento do rosário para fazer a Léxio Divina? Muito obrigado. Claro, por nada. Então, é uma pergunta interessante. Por quê? O rosário pode ser também um momento para o rosário, o terço, porque entre um rosário, o mistério do rosário, o rosário não é uma oração puramente mariana que saiu da cabeça de Nossa Senhora, não. O rosário é uma oração que está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Cada mistério do rosário é justamente um mistério bíblico. Não é um mistério do dogma da Imaculada Conceição, não. E até o dogma da Imaculada Conceição está fundamentado biblicamente. Mas o mistério, a oração do terço está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Primeiro mistério dos mistérios dolorosos é a flagelação de Jesus. Está lá nas Sagradas Escrituras que Nosso Senhor foi flagelado. Então você entra. Você vai entrando junto, você vai rezando e você vai meditando. O terceiro mistério gozoso, o nascimento de Jesus em Belém, é o mistério da encarnação, é o mistério da palavra. É a chegada da palavra no nosso meio. Então você vai introduzindo aquilo na sua vida que também se torna natural depois. Agora, o interessante da Léxio Divina é que às vezes o terço, nós pegamos o terço para falar... Agora, com a Léxio Divina, você acompanha o seu dia inteiro com ela. Você pega, hoje, né, você falou que é deficiente visual, hoje nós temos os textos áudios, você pega e isso é muito interessante, porque às vezes nós temos mais dificuldade para ouvir. Você deve ter a sua audição aguçadíssima, por causa que é o seu sentido, normalmente, quando a pessoa perde um sentido, um outro potencializa. Então, você deve ter a sua audição muito bem preparada, coisa que eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande com a audição. Eu preciso ler. Então, você pode pegar, você ouve aquilo, para você é muito mais fácil que você ouve e aquilo já vai na sua cabeça. Então, você pega e aquilo vai te ajudar. Então, você pega aquele trecho e você fica com você também. E você vai fazer no seu momento de oração, não tem problema nenhum. Mas é muito importante que nós não percamos de vista o foco. Independente se é no terço, se é na sua meditação pessoal, ou é num texto bíblico, ou é num texto de uma leitura da vida de um santo, você não perca essa dimensão evangélica da palavra. Que pode ser um texto, eu estou falando evangelho, né? Mas pode ser um texto do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento às vezes é muito mal explorado por nós. Mas o Antigo Testamento tem coisas belíssimas. E de tudo que eu estudei, sem sombra de dúvida, os livros sapienciais, que Provérbios, Sabedoria de Salomão, Cântico dos Cânticos, tem coisas ali que é de uma beleza que não se encontra em qualquer lugar. Tem coisas, Eclesiástico, são livros muito bons. Eu aconselho sempre as pessoas que está começando, pode começar também pelos livros sapienciais, porque eles são uma aula para nós. Eles são uma aula para nós entendermos as questões humanas, as limitações, como nós somos frágeis, como nós falamos demais, como as nossas atitudes às vezes são precipitadas. Os livros sapienciais são muito bons. Usem e abusem dos livros sapienciais. Vocês não vão se arrepender. Eu gostaria de fazer uma colocação primeiro e depois a pergunta, porque me reporto muito quando o Papa Francisco, numa das suas explicações brilhantes, como sempre ungidas por Deus, no dia 27 de janeiro de 2021, ele falou da Lectio Divina, que não podemos
deixar a palavra de Deus presa nos papiros, nos pergaminhos, Justamente. mas fazê-la penetrar no coração, porque dá vida e a faz transbordar a abundante vida. E nesse sentido, quando a gente tem na contemplação da palavra divina, para buscar o entendimento, e desse entendimento através do Espírito, que é alimentada, nos alimentamos com a palavra, vamos sentindo a palavra para poder ser oásis no mundo, que é irrigar a terra, o deserto, para poder florescer. E aí me veio, por incrível que pareça, o senhor falou na Santa Teresinha, eu estou com a Santa Teresinha do Menino Jesus, é a minha blusa, que eu chamo de Olhos de Deus, porque ela transborda o amor de Deus no olhar. E a simbologia dela arrancando as palavras é isso, sair do papel para entrar na vida, não só dela, mas das pessoas. E quem mais representou, se eu estiver errada, que aí entra a minha pergunta, vivamente, ativamente, porque temos que ruminar a palavra para em entendimento e guardar no coração para ir em ação, foi a Virgem Maria. Poderia dizer que a Virgem Maria era a lectio divina, viva, nesse amor de Deus? Ela fez da vida dela uma vida de oração. E ela fez da vida dela na vida de Maria, né, que é a vida da condição humana, porque antes de mais nada ela era um ser humano, mas que é a vida de todos nós também, com dificuldades, com tribulações, com problemas, a vida dela se tornou como se fosse um perfume da palavra. A vida dela se tornou um raio de palavra, primeiro porque ela acolheu a palavra. Ela poderia ter dito não, mas ela acolhe a palavra na vida dela. Então esse é o primeiro movimento. A palavra estava em Deus, mas no sim dela a palavra ganha forma. Então a palavra assume a nossa condição, ela aporta a palavra dentro dela, de fato, e depois ela contempla a palavra no colo dela. Então a vida dela é uma vida é uma vida orante, porque ela teve a vida inteira essa dimensão, né? E quando ela não compreendia, ela fazia algo que nós raramente fazemos, como eu dizia, que é o silêncio. Ela guardava. Ela esperava, né? Em tempos onde nós queremos tudo muito tão rápido, na hora toda, ela ficava em silêncio. Ou seja, era um modelo, acho que nesse sentido, sem dúvida, é um modelo perfeito de santidade, justamente por isso, porque ela só soube fazer, não teve parte ruim nela. Ela só soube jogar para fora o seu melhor. Foi um raio mesmo, como vocês mesmos dizem, a flor do Carmelo, de fato, é uma rosa que brotou na história da humanidade de uma forma única. A Virgem Maria, sem sombra de dúvida, é um ser, como diz o concílio, é um ser eminente acima da igreja. Ela é um ser eminente dentro da igreja, porque ela faz parte da comunidade dos filhos, só que dentre estes ela é o ser que é a primeira, porque foi a primeira em abertura, foi a primeira em graça, foi a primeira, acolheu a palavra, sentiu a palavra, tomou a palavra, rezou a palavra. Então, de fato, Maria é uma mulher, é o nosso modelo de lectio divina por excelência.
Acho que Rogério levantou a mão. Sim, fui eu sim. Eu aproveitei até quem foi a Vivian, minha amiga aí, né, minha parceira da Lapa, que é também psicóloga. Eu queria só fazer uma colocação aqui, né? Olha só, Vivian, até para você também. Você falou, Frei Guilherme, Santo Antão, né? Santo Antão. Isso. Santo Antão, eu tinha uma espécie, não vou dizer assim, não é um preconceito, é um tabu com relação a ele, como se dizia que ele foi para o deserto enfrentar os demônios. Aí eu falava assim, isso aí é linguagem medieval, aquela reproduz toda aquela mentalidade medieval. Mas quando eu fui conhecê-lo de verdade, ele ganhou uma importância muito grande para mim, porque os demônios que ele enfrentava, na verdade, era ele mesmo. Justamente. Ele mesmo. Quer dizer, ou seja, quando se fala em ascese, que o São João da Cruz fala tanto, né? Ou seja, você se auto... né? Vive aí, tem a ver com tudo com a tua área, né? É você se auto-enfrentar sem limites. Justamente. Aí ele passou para mim ter uma grandeza enorme, entendeu? Eu passei até a me interessar por ele. Tá. Eu passei até a me interessar por ele, entendeu? E até ficar mais curioso, realmente, né? E dentro da psicologia não é isso, Vivi? Você se auto-enfrentar, mesmo que seja difícil, se autoconhecer sem limites, né? Que é uma coisa muito dolorosa às vezes. É o desafio. Aspectos de si. Imagina você tendo como referência Deus. Você vai descobrir aspectos seus que realmente... Mas é só enfrentando que você os supera. Não tem como, não tem outro caminho, não podemos fugir. Santo Antão, ele tem até um quadro, uma obra de arte muito bonita de um pintor, eu acho que flamenco, ou holandês, eu não me recordo, chamado, acho que Bosch, e ele ilustra a vida de Santo Antão, e ele coloca Santo Antão lutando com os demônios, literalmente, só que aquilo que a Idade Média vai chamar de demônios, porque o demônio é uma construção da alegoria, né, pelo menos falando, esse demônio de chifrinho, de rabo, isso é uma construção estética, e essa construção é feita na Idade Média, e o pintor, ele interpreta dessa forma, só que qual era a luta dele? A luta dele era com ele mesmo. Ele foi para o deserto não para combater os outros, ele foi para o deserto para combater as suas limitações. Ele foi para o deserto para combater as suas dificuldades, que é as dificuldades que permeia a vida humana de todo e qualquer ser humano, porque não tem como nós fugirmos desse plano de contingência. Todos nós somos contingentes e limitados. Só que Santo Antão ele assume isso no recolhimento, e aí ele vê depois que ir para o deserto não bastava. Ele foi para o deserto, se lutou, se batalhou, se construiu, se desconstruiu, porque ele deixou muita coisa, e aquilo foi tão forte, aquele processo dele foi tão importante, que ele acaba recebendo pessoas para que essas pessoas também queriam seguir o mesmo caminho. E aí é quando começa a vida monástica no deserto. Então, a ideia de vida cenobítica, né, que nós chamamos que é a vida dos que moram todos juntos, começa justamente quando Santo Antão não chega a escrever uma regra, mas São Pacômio, que é o seu discípulo, escreve uma regra. E aí é quando os monges começam a ser organizados dentro do deserto. E aí a vida monástica floresce ali também, depois floresce com os anacoretas, floresce com os eremitas, floresce com os estabilitas, e aí chega até no século V, com São Bento de Núrcia, que aí em São Bento há um novo modo de fazer a vida monástica, que é o que nós chamamos de vida beneditina. E é o que você falou também, uma vez eu lembro que um teólogo disse a diferença entre o falso místico e o verdadeiro. O falso místico, ele pode ter até algum seguidor por um tempo, depois todo mundo o abandona. Já o verdadeiro místico atrai as pessoas. Santo Antão atraiu as pessoas. E o espírito da pessoa, normalmente a gente vê por isso. O espírito do santo não morre com ele. Ele permanece. O espírito de São Bento não morreu com o São Bento lá,
Morreu a matéria, agora o espírito dele continuou vivo dentro dos mosteiros, por isso que os mosteiros floresceram. E o espírito dele está onde? Na regra. Assim como o espírito de Santo Elias está presente no Carmelo, porque ali o Carmelo é a personificação do recolhimento de como a pessoa, quando a pessoa assume a vida de recolhimento, de santidade, personifica no Carmelo. Então, o espírito do profeta Elias está presente em todos, assim como a devoção à Nossa Senhora do Carmo, que é o que caracteriza, é o que dá forma, é o que dá identidade. Ok. Excelente, irmãos. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta do conteúdo, algum comentário? Que nós já estamos aqui, já atingimos o nosso horário aqui de 1h30 de formação, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma indagação, fique à vontade. A irmã Andressa gostaria de falar? Sim, boa tarde. Quando o Dom Guilherme estava falando sobre contemplação, eu até peguei meu caderninho que eu faço, o Alex Divina, né, que está na nossa regra fazer, só que eu sempre travo na hora da contemplação, eu não faço ideia do que escrever. Leitura, meditação, oração, ok, foi tudo sussa. E eu levo tudo para o meu dia, mas a contemplação, mesmo com tudo que o senhor falou, Dom Guilherme, eu ainda não consegui aplicar na minha vida, digamos assim, né? Tentar elucidar como praticar ela, né? Você pode explicar um pouquinho mais sobre, por favor? A contemplação é quando você consegue compreender através das coisas, dos exemplos que eu dei exemplos todos estéticos, né? São exemplos que são possíveis através dos sentidos. Então, eu falei da beleza de um pôr do sol, da beleza de uma coisa, só que a contemplação é mais do que isso. A contemplação é quando tudo isso que nós falamos da dimensão espiritual, ele é recebido dentro de nós. Quando você consegue, quando você consegue organizar a beleza daquelas palavras dentro de você, porque não é externo, pode ser externo, pode ser a beleza que você, às vezes você está como a nossa irmã Samanta falou, você está andando naquele meio de nada, vê aquela árvore, você olha aquilo e você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, é a tua presença no meio de nós. E, às vezes aqui no quintal nós temos um pedaço de quintal, e aí às vezes os passarinhos vêm nas poças e vêm tomar banho. Aquilo é uma coisa elevada, aquilo é uma coisa que não tem nada, não é dinheiro, né? Aquele momento se torna algo contemplativo. Agora, o momento contemplativo é quando você também, depois do seu dia de trabalho, do seu dia de entrega, de oração, você deita, você fala, Senhor, consegui fazer tudo para a tua honra e glória. Trabalhei, estudei, fiz as minhas atividades. Aquele momento de paz interior, aquele momento de sensação de ordenamento, que às vezes nem dura muito, é só um pouquinho, é isso que é a contemplação. É isso que é a contemplação. E você dorme, e às vezes você lembra de uma palavra, você pega uma palavra, você fica com ela, de um momento que você teve, às vezes um café, uma coisa muito que parece insignificante, mas aquilo te tomou, te preencheu, que você fala, clareou. Isso é a contemplação, é quando nós vemos a presença de Deus nas nossas vidas. É quando você consegue tocar, apesar das nossas limitações, é um momento com uma pessoa, quem é o marido, a esposa, o namorado, a namorada, você tem, e aquela é uma risada, você fala, nossa, que momento de sublimidade, que momento elevado. Aquilo te enleva, aquilo te toma, que você fica, meu Deus, que maravilha. Eu me ordenou, aquilo te ordena, aquilo te organiza. Você conseguiu fechar a contemplação. Não é todo dia, também não tem, às vezes, todo dia. Não,
Às vezes vai ter os dias de dificuldade, também o dia. Aqui vai ter um dia que vai ser uma batalha, que você vai. Nossa, meu Deus do céu, o que é isso? Não consegue nem compreender, mas que depois você vai entender por que você está passando por aquilo. Mas você toma aquilo, você fala, meu Deus, como foi difícil hoje, parece que tudo desconcentrou para não dar certo esse momento. E aí você também entrega a Deus. Eu vou dar um exemplo que não está programado. Essa que é a questão, não está programado. Eu vou dar um exemplo aqui, eu sei que vocês precisam terminar, mas eu encerro com esse exemplo, se não for ter mais nenhum questionamento. Eu me lembro muito bem, quando fui a Roma, eu sempre fico muito ansioso antes de viajar. Eu fico nervoso, eu acho que eu vou morrer, acho que vai acontecer tragédia. Eu fico muito, choro. Toda vez é isso, eu já estou até acostumado, eu já nem brigo tanto comigo mais. E aí eu estava com aquela angústia, aquela coisa, aí meu Deus, meu Deus, aí entrei na aeronave, o avião já lá em cima, falei, agora se cair vai acabar com tudo mesmo, não vai ter jeito. E meu Deus, me dá um sinal que vai dar tudo certo, que vai... Meu Deus, eu ia pedindo para Deus uma coisa, olha com que a gente enche a cabeça de Deus. Deus com tanta preocupação na cabeça dele, eu lá pedindo sinalzinho para Deus. E aí, estava angustiada com aquela aflição, aí queria começar a chorar, dentro da avião, falando, não vou chorar agora, não vou chorar agora, eu choro lá, mas aqui eu não vou chorar. E aí, cheguei lá, aí vai para a fila para dar a permissão, né, para entrar no Brasil, aí eu estava de klezma, não estava de hábito, estava de klezma, aí um homem parou na minha frente, eu estava numa fila, o homem falou, vai para essa, já fiquei meio assim, enfesado, falei, não gosto dessas coisas que me trocam na hora. Aí, entrei no lugar, estava o homem. Aí, ele olhou, falou assim, o senhor é padre? Aí eu falei, até explicar que sou monge, é melhor já falar, sou padre. Sou padre. Ah, não. Ele falou, o senhor podia me dar uma bênção? Aí aquilo já falei, ai meu Deus, será que tem alguma coisa errada com meus documentos, vai me travar bem aqui, vou ter que voltar. Aí já fiquei meio assim, eu falei, claro, e ele estava assim desfigurado, depois que eu pensei, ele estava desfigurado, um homem novo, e ele tinha os olhos bem claros, ele estava com uma olheira funda, preta, meu Deus do céu, que eu olhei e falei, esse homem está com alguma coisa. Aí ele falou, pode me dar uma bênção? Eu falei, claro, posso sim. Aí eu falei, mas o que eu vou falar? Aí ele falou assim, eu já tentei me suicidar 2 vezes. Aí eu já parei, falei, é coisa pesada. Aí ele falou assim, eu já tentei me suicidar, a minha esposa me deixou, eu já tentei me suicidar, não consegui, eu não tenho mais cabeça, eu não tenho mais. Aí eu falei assim, olha meu filho, deixa eu te falar uma coisinha. Hoje eu dou risada, porque na hora você nem... O que você vai falar na fila, naquela situação? Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa, a vida, ela é muito mais do que esse problema que você está passando. Você não deu certo com essa? Pode dar certo com outra. Não vai tirar a sua vida por causa disso. Você não merece, nem ela merece, nem ninguém merece. Falei, deixa eu te falar uma coisa, você vai fazer o seguinte, você vai rezar a devoção do Papa Francisco. Eu acho que eu tinha lido aquilo há poucos dias, eu falei, você vai rezar a devoção do Papa Francisco. Antes de dormir, você vai rezar 3 Ave-Marias, que eu até aprendi, eu também faço agora. 3 Ave-Marias e vai oferecer a Nossa Senhora. E aos poucos, eu sei que hoje tudo, aos poucos isso vai se acalmar. Não fica assim, não perca a tua vida por causa disso. E eu sempre viajo com um terço, tirei o terço, dei para ele, abençoei e foi-me embora. E aí, depois daquilo, parece que as coisas, eu entrei na minha cabeça
e as coisas foram bem. Acho que aquele é o sinal que Deus estava me dando. Eu acho que era, porque foi tudo muito, graças a Deus, foi tudo muito bem. Então, não está no plano. Vem, te coloca, a vida te coloca e você precisa responder de uma forma. E eu acho que aquela foi a forma que eu encontrei de dar sentido. Porque para isso nós temos que ser pessoas de oração. Por que você vai falar para uma pessoa dessa? Eu falei aquilo que eu achava que era o correto. Eu espero que ele não tenha feito isso. Eu não tenha perdido os sentidos. Assim, eu fiquei com muita dó, fiquei muito enternecido. Então, aquele momento é um momento de contemplação também. Porque você vê Deus agindo onde tem que agir. Não onde eu queria, eu não sei o que eu ia. Será que eu queria o quê? Sentar na beira da árvore e ver. Não. Era aquele momento que eu precisava ser um sinal, precisava a palavra assumir a linha, precisava Deus se assumir para aquela pessoa. Então você vai entrando, você vai encontrando os meios de contemplação. Numa palavra que depois a pessoa fala, nossa, você falou aquilo, e eu nem sabia, mas era para mim. E você nem sabia que era para aquela pessoa. Deus vai se revelando também nesses momentos. É um modo de contemplar a beleza e a graça de Deus. Excelente, Dom Guilherme, muito bom, parabéns. Muito obrigado pela presença do Senhor, pelo tempo do Senhor aqui conosco. Nossa, as palavras do Senhor, eu não tenho dúvidas que vão repousar no coração de cada um e vai ser um processo aí de reverberação, como o Senhor tanto usou esse verbo, né? A gente vai pensar muito nisso durante a semana, vamos fazer o possível para colocar isso em prática. Eu agradeço demais, né? E agradeço também, obviamente, né, o Frei André, porque se não fosse por ele, nós não teríamos tido acesso ao Senhor, né? É verdade, é verdade. O Frei André é um querido, eu gosto muito dele, uma pessoa muito... Quando eu fui a Belo Horizonte, eu fui lá visitá-lo, é uma pessoa muito querida, eu gosto muito do Frei André, espero vê-lo em breve. Ah, tá E espero ótimo. também, se um dia puder conhecê-los pessoalmente, será um prazer, uma honra. É verdade. O mosteiro do Senhor tem hospedaria, como... Tem, nós Como temos hospedaria, temos os quartos para hospedar algumas pessoas. Não podemos hospedar muitas, mas algumas pessoas podemos hospedar sim. Ah, tá ótimo. Para quem não conhece, né, na regra de São Bento está escrito lá que o hóspede seja aceito, né, no mosteiro como o próprio Cristo, né? É o Cristo, justamente. Então a gente pode pedir, né, para os irmãos hospedeiros dos mosteiros para fazer um retiro lá, né? Quem não conhece aí já é muito bom. Pode ir atrás. Então, Dom Guilherme, eu vou pedir para o senhor fazer uma oração final, nos dar a sua bênção, né? E aí a gente finaliza. Vamos sim, vamos entregar esse momento a Deus, que tudo é para a maior honra e glória dele, pelas mãos de Maria Santíssima, que sempre nos acompanha, sempre está conosco, nos ampara também, nos sustenta, e pedir de modo muito especial por todas as pessoas que estavam presentes aqui, claro, mas também por todas as pessoas que só Deus sabe das necessidades e que só Ele conhece aonde Ele precisa ir e onde Ele precisa iluminar e dar a graça necessária. Vamos entregar tudo isso pelas mãos de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Ordem Primeira, da Ordem Segunda e da Ordem Terceira do Carmo, e também por intercessão de Santo Agostinho, para que sempre nos ilumine, desça sobre nós, sobre as nossas famílias, as nossas necessidades espirituais e temporais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado também pelo convite, e sempre que precisarem é só avisar. Deus abençoe a cada um. Obrigado, Dom Guilherme. Tudo de bom, excelente fim de semana para o senhor, viu? Tudo Obrigado. de bom. Deus abençoe.
Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Padre. Obrigado. Obrigada. Excelente. Excelente. Muito obrigada, Pimenta. Fique com Deus. Muitíssimo obrigada. Amém. Fique com Deus. Boa Ótima noite a semana todos. todos. Fiquem com Deus. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Boa irmão. noite, Tudo obrigada. bom, viu? Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana, irmã Davi. todo mundo. Forte abraço, irmão Davi. Deus abençoe. Salve Maria. Um abraço, gente. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Tchau, tchau. 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 Tudo de bom, irmãos e irmãs. Até a Excelente. próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, irmãos. Eu vou desconectar também. Até logo. Até logo.